Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula de Catecismo número 12. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que é o capítulo 2 do Catecismo. Vamos ver agora o parágrafo 422 ao 424. Qual é a boa nova para o homem? É o anúncio de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Mateus 16:16. Morto e ressuscitado, no tempo do rei Herodes e do imperador César Augusto, Deus realizou as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, enviando seu filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos nós recebemos a dignidade de filhos. Gálatas 4, de 4 ao 5. Como se difunde esta boa nova? Catecismo 425 a 429. Desde o início, os primeiros discípulos tiveram o ardente desejo de anunciar Jesus Cristo como o objetivo de levar todos à fé nele. Também hoje, do amoroso conhecimento de Cristo, nasce o desejo de evangelizar e catequizar, ou seja, de ensinar o Cristo, desvendar na sua pessoa todo o desígnio de Deus e pôr a humanidade em comunhão com Ele. Em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. O que significa o nome de Jesus? Vamos ver agora o parágrafo 430 a 450 e 435. O que significa o nome de Jesus? Dado pelo anjo no momento da anunciação, o nome Jesus significa Deus salva. Ele exprime a sua identidade e a sua missão, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Pedro afirma que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Por que Jesus é chamado Cristo? Isso está no Catecismo 436 a 440. Cristo, em grego, Messias, em hebraico, significa ungido. Jesus é o Cristo porque está consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para a missão redentora. É o Messias esperado por Israel, enviado ao mundo pelo Pai. Jesus aceitou o título de Messias, esclarecendo, porém, seu sentido. Descido do céu, João 3,13, crucificado e depois ressuscitado. Ele é o servo sofredor, que dá sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Do nome Cristo é que nos veio o nome de cristãos. Em que sentido Jesus é o Filho único de Deus? Catecismo 441 a 445. É em sentido único e perfeito. No momento do batismo e da transfiguração, a voz do Pai designa Jesus como seu Filho bem-amado, apresentando a si mesmo como filho que conhece o Pai. Mateus 11:27. Jesus afirma a sua relação única e eterna com Deus Pai. Ele é o Filho único de Deus. 1 João 4:9. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o centro da pregação apostólica.
os apóstolos viram a sua glória, glória como do Filho único da parte do Pai. João 1,14. O que significa o título Senhor? Catecismo 446 a 451. Na Bíblia, esse título designa habitualmente Deus soberano. Jesus o atribuiu a si mesmo e revela a sua soberania divina mediante o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o pecado e sobre a morte. Sobretudo com a sua ressurreição. As primeiras confissões cristãs proclamaram que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai são também a Jesus. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,9. Ele é o Senhor do mundo e da história, o único a quem o homem deve submeter totalmente a própria liberdade pessoal. Jesus Cristo foi crucificado, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Porque o Filho de Deus se fez homem. Catecismo 456 a 460. O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós homens e para nossa salvação, ou seja, para reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. O que significa a palavra encarnação? Catecismo 461 a 463. A Igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo para realizar a nossa salvação. O Filho de Deus se fez carne, João 1,14, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Catecismo 464 a 467. Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da sua pessoa divina. Ele é o Filho de Deus que é gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Fez-se verdadeiro homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. O que significa a esse respeito, o que ensina a esse respeito o Concílio de Calcedônia? No ano 451, Catecismo 467. O Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Hebreus 4,15. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nestes últimos dias, para nós e para nossa salvação. Nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Como a Igreja exprime o mistério da encarnação? Catecismo 464 a 469. Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, a divina e a humana, não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagres, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age por meio da natureza humana assumida.
O Filho de Deus, feito homem, tinha uma alma como um conhecimento humano. Catecismo 470 a 474. O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas pela experiência, mas também como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai. Penetrava igualmente nos pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera revelar. Como se harmonizam entre si as duas vontades do Verbo encarnado? Catecismo 475. Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis de modo humano o que decidiu de modo divino, com o Pai e o Espírito Santo para nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue, sem oposição nem resistência à vontade divina, ou melhor, está a ela subordinada. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano, Catecismo 476 a 477. Cristo tinha assumido um verdadeiro corpo humano, por meio da qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. O que representa o coração de Jesus? Catecismo 478. Jesus nos conheceu e nos amou com um coração humano. O seu coração transpassado para nossa salvação é o símbolo daquele infinito amor com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Concebido pelo poder do Espírito Santo, o que significa esta expressão? Catecismo 484 a 486. Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio por obra do Espírito Santo, e sem a colaboração de homem, o Espírito Santo descera sobre ti. Lucas 1,35. Disse-lhe o anjo na Anunciação. Nasceu da Virgem Maria, porque Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. Catecismo 495. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, porque é a Mãe de Jesus. João 2:1 e 19:25. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu Filho, é o Filho eterno de Deus Pai. Ele mesmo é Deus. O que significa Imaculada Conceição? Catecismo 487 a 492. Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade para que fosse a mãe do seu Filho para realizar essa missão. Foi concebida imaculada. Isso significa que por graça de Deus e em previsão dos mistérios de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Como colabora Maria com o desígnio divino da salvação? Catecismo 493 a 494. Pela graça de Deus, Maria ficou imune de todo o pecado pessoal durante toda a sua existência e é cheia de graça, Lucas 1,28, a toda santa, quando o anjo lhe anuncia que dará à luz o Filho do Altíssimo, Lucas 1,32, ela dá livremente o próprio assentimento com a obediência da fé, Romanos 1,5. Maria se oferece totalmente à pessoa e obra do seu Filho Jesus, abraçando com toda a alma a vontade divina da salvação. O que significa a concepção virginal de Jesus? Catecismo 496 a 498. Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria apenas pelo poder do Espírito Santo.
sem intervenção do homem. Ele é filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e filho de Maria, segundo a natureza humana, mais propriamente filho de Deus nas duas naturezas, havendo nele uma só pessoa, a divina. Em que sentido Maria é sempre virgem? Catecismo 499 a 507. No sentido de que ela permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre, Santo Agostinho. Por isso, tanto quanto os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usada nas Sagradas Escrituras. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal. Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao fato do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem e mãe, Maria é figura da Igreja, a mais perfeita realização dela. Em que sentido toda a vida de Cristo é mistério? Catecismo 512 a 521. Mistério na sua filiação divina. Quem me vê o Pai, João 14, 9. Além disso, embora a salvação venha em plenitude da cruz e da ressurreição, a vida inteira de Cristo é mistério de salvação, porque tudo que Jesus fez e disse e sofreu tinha como objetivo salvar o homem decaído e restaurá-lo na sua vocação de Filho de Deus. Quais foram os preparativos para os mistérios de Jesus? Catecismo 522 a 524. Em primeiro lugar, há uma longa esperança que durou por muitos séculos, que nós revivemos durante a celebração litúrgica do tempo do Advento, além da obscura expectativa que pôs no coração dos pagãos. Deus preparou a vinda do seu Filho por meio da antiga aliança até João Batista, que é o último e o maior dos profetas. O que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus? Catecismo 525 a 530. No Natal, a glória do céu se manifesta na fraqueza de uma criança. A circuncisão de Jesus é sinal da sua inserção no povo hebraico e prefiguração do nosso batismo. A Epifania é a manifestação do Rei Messias de Israel a todas as nações. Na sua apresentação no templo, em Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que veio ao encontro do seu Salvador. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição. A sua volta do Egito lembra o êxito que apresenta Jesus como um novo Moisés, e ele é o verdadeiro e definitivo libertador. Que ensinamento nos oferece a vida oculta de Jesus em Nazaré? Catecismo 533 a 534. Durante a vida oculta em Nazaré, Jesus permanece no silêncio de uma existência comum. Permite-nos, assim, estar em comunhão com Ele na santidade de uma vida cotidiana, feita de oração, de simplicidade, de trabalho, de amor filial. A sua submissão a Maria e a José, seu pai adotivo, é uma imagem de sua obediência filial ao Pai. Maria e José, com sua fé, acolhem o mistério de Jesus, embora sem o compreender sempre. Porque Jesus recebe de João o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Catecismo 335 a 337. Para dar início à sua vida pública,
e antecipar o batismo da sua morte. Aceita-se, embora estivesse sem pecado, sem contato entre os pecadores. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. O Pai o proclama seu Filho amado, Mateus 3,17. E o Espírito Santo desce sobre ele. O batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo. O que revela a ostentação de Jesus no deserto? Catecismo 538 a 540. A ostentação de Jesus no deserto recapitula de Adão no paraíso e as de Israel no deserto. Satanás tenta Jesus na obediência dele e a missão que o Pai lhe confia. Cristo, novo Adão, resiste e a sua vitória anuncia a da sua paixão suprema, obediência do amor filial. A Igreja se une em particular a esse mistério no tempo litúrgico da Quaresma. Quem é convidado a fazer parte do reino de Deus anunciado e realizado por Jesus. Catecismo 541 a 546. Jesus convida todos os homens a fazer parte de Deus. Também o pior pecador é chamado a se converter e a aceitar a infinita misericórdia do Pai. O reino pertence já aqui na terra aos que o acolhem com coração humilde. É a eles que são revelados os seus mistérios. Porque Jesus manifesta o reino por meio de sinais e milagres. Catecismo 547 a 550. Jesus acompanha sua palavra com sinais e milagres para atestar que o reino de Deus está presente nele, o Messias. Embora ele cure algumas pessoas, não veio eliminar todos os males nesta terra, mas para nos libertar, antes de mais nada, da escravidão do pecado. A expulsão dos demônios anuncia que a sua cruz será vitoriosa sobre o príncipe deste mundo. João 12:31. No reino de Deus, que autoridade Jesus confere a seus apóstolos? Catecismo 551 a 533. A 553. Jesus escolhe os 12, futuros testemunhos da sua ressurreição, e os faz partícipes da sua missão e da sua autoridade para ensinar, absolver os pecados, edificar e reger a Igreja. Neste colégio, Pedro recebe as chaves do reino, Mateus 16:19, e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade.